Quem pode Faz fazer você, Satiro. Hein? Faz você. Você Tá nunca bom. faz de início. Deus, obrigado por essa oportunidade que temos de ampliar nossos estudos, nosso entendimento, nosso conhecimento, para que possamos nos melhorar e agir no bem. Que assim seja. Vamos lá. Estamos no capítulo 2, o medo da morte. Né? Tarararã, o medo da morte. Eu vou lendo um pouquinho e a gente vai comentando e tirando as dúvidas. O homem, qualquer que seja o grau da escala a que pertença, desde o estado da selvageria, possui o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última etapa da existência e que aqueles de que temos saudades não terão partido para sempre. A crença no futuro é intuitiva, é infinitamente mais generalizada que a crença no nada. Então, como pode ser que, entre os que creem na imortalidade da alma, ainda se encontre tanto apego às coisas terrestres e o medo tão grande da morte? Gente, por que será que a gente tem medo da morte, né? Será que é Vamos. porque, olha que coisa, será que é porque a gente tem medo do nada? Será que a gente tem medo da finitude? Será que a gente tem medo porque a gente não sabe para onde a gente vai e o que vai acontecer depois? Né? É um medo e aí acaba esse medo que ele acaba falando aqui, ele traz a questão, né, da emoção do medo também, né, que é tão primitivo e, e ele vai trabalhar essa questão aqui, né, Vamos lá. do Então vamos medo. descobrir. Vamos descobrir. Ele já começa aqui dando uma, né? O medo da O, morte. Fala. eu estava olhando, eu acho que tem, eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu acho que essa questão do cultivo do funeral, ele tem, acho que, bastante relação com essa questão da crença no futuro, né? E aí eu estava olhando, recentemente tiveram descobertas que, até pouco tempo atrás, acreditava-se que os neandertais faziam já funerais, que dá 100 mil anos atrás. Olha como é intuitiva essa Ah, questão é isso mesmo. da vida após a morte. E ainda tem descendentes, agora recentemente descobriram descendentes dos Neandertais que datam de 400 mil anos, que já vinham algum tipo de preparo, de funeral nessas comunidades assim tão remotas. E o quanto que isso é intuitivo, né, para a gente É verdade. de acreditar. Então vamos mandar um pouquinho mais que tem coisa aqui. O medo da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de sobrevivência comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho, que cá embaixo deve lhe servir para o próprio adiantamento. Então, tá aí uma parte da resposta já. Ou seja, a gente tem que ter um contrapeso para que a gente, olha, se eu acreditar piamente que existe alguma coisa lá e que isso é melhor, eu posso querer abandonar a vida material. E eu posso querer fazer isso, talvez num momento onde eu não estou preparado. Quer dizer, não adianta eu fazer isso que eu vou voltar novamente. Né? Então, a sabedoria, a providência divina, né? Para nos ajudar a sobreviver nesse mundo, né? Que nós fiquemos aqui, passemos pelas coisas, ela nos dá essa dúvida, né? O que acontece do lado de lá, o que acontece do lado de cá e por aí afora. Já é um início de resposta aí, né? Para que a gente não abandone, não queira simplesmente lavar as mãos. Então se é assim eu vou direto para o mundo espiritual, que é meu mundo, né? E o instinto de sobrevivência, né, Satiro? O instinto de sobrevivência que Então grita forte na gente
E até você gosta, né, daquele capítulo terceiro da É isso Gênesis, aí. né? Fala do instinto de sobrevivência como uma parte, né, Pois é, vamos dizer assim, movido pela divina providência, né? é bem isso. Vou mandar um pouco mais, porque eu não sei, eu quero propor uma reflexão aqui para Tá vocês, bom. mas é um pouco mais Bora. para frente. É por isso que entre os povos primitivos, é o que você falou, o futuro representa apenas uma vaga intuição, depois uma simples esperança e mais tarde, enfim, uma certeza, ainda limitada, no entanto, por um secreto apego à vida corporal. Né? Tá seguindo esse instinto também. O receio da morte diminui à medida que o homem compreende melhor a vida futura, mas, ao mesmo tempo, que compreende melhor sua missão sobre a terra, ele aguarda seu fim com mais calma, mais resignação e sem medo. Então, posso agora propor uma reflexão? Pode. Olha trabalhando essa questão da paixão, da emoção, enfim. E aí ele coloca aqui, ó, ele guarda seu fim com mais calma, mais resignação e sem medo, né? Esse medo da morte. Olha que coisa interessante, a gente está andando na rua, tá? Vamos falar que a gente está numa rua estreita, escura, aí eu vou entrar nessa rua e de repente eu vejo uma pessoa lá meio estranha, assim, e aí a pessoa começa a orar. Aí, o que a gente faz? Aí dá aquela coisa do instinto, né? Um frio na barriga e a gente fica meio com medo, fala, não, aí eu não vou por aí, eu vou para um outro lugar. A gente tem estudado, né, a minha objeção não é exatamente, não é em relação a isso, a gente tem estudado que a gente precisa, né, ir governando e dominando as nossas emoções para não sermos, não virarmos escravos dessa emoção e que né, e que o caminho da nossa evolução é justamente a gente ir se desvencilhando, né, dessas paixões que o Paulo traz como emoção, enfim. Mas hoje, na atual conjuntura na qual nós nos encontramos, apesar da gente realmente ter que fazer esse exercício de raciocínio, né? Nossa, será que esse medo que eu estou sentindo é algo produzido pela minha cabeça ou é algo real? Né? Ele tem ainda, lá também está lá na Gênesis, né? Que o instinto e as paixões, eles têm uma finalidade até um certo momento da nossa existência espiritual. Né? E hoje ainda, esse medo, ele ainda tem, né, como proteção da nossa existência. Então, quando eu estou numa rua escura e me dá um frio na barriga e tem alguém ali, eu devo falar assim, não, vou deixar o meu medo para lá, deixa para lá, eu estou viajando, não sei o quê, e conduzir? Não, eu devo parar e falar, não, realmente eu não devo andar por aqui. Então, eu acho assim, quando a gente fala bastante, eu acho que é muito válido, né? Porque nós vivemos um cenário de extrema ansiedade, né? Onde a gente tem muito medo, né? As pessoas têm trabalhado uma série de questões emocionais, porque estão bastante movidas pelo medo, mas a gente tem que diferenciar. Esse medo é um medo em potencial ou é um medo produzido pela minha cabeça que eu não posso me deixar, eu devo governar esse medo, eu tenho que administrar. E aí sim, né, com a evolução e a própria amadurecimento da humanidade, a gente não vai mais precisar dar ouvido a esse medo, né? Quanto mais fraternos nós formos, enquanto sociedade, eu não preciso, a gente vai diminuindo isso. O que vocês pensam disso? Deixa eu só fazer uma correção na tua fala antes de comentar. O instinto e as paixões não são do espírito. Você teve uma hora que você falou. Então, cuidado com essa aí, porque esse é um equívoco, ou seja, são da matéria, do nosso corpo. Quando a gente está em espírito, isso não existe. Nem instinto, ou seja, não há necessidade dele e ele simplesmente não existe. É o que a gente aprende no espiritismo. Eu quis dizer na matéria, que a gente está encarnado. Não, quando a gente está na matéria, sim. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que todas as paixões é óbvio que vem de dentro de nós. E cabe a cada um controlá-la.
você narrou várias situações onde a superação dessas paixões, elas só vão vir, só vão vir mesmo, e ela não é boa nem ruim, né? Vamos dizer assim, ela é o que é, mas ela só vai vir no momento que você racionalizar. Sem a razão você não supera elas. E sim, o objetivo é controlá-las e superá-las. Viver pela razão. Sim, mas hoje, por exemplo, você reconhece nelas uma finalidade? Claro, mas é porque nós não temos o grau de evolução e conhecimento. Isso, isso que eu quero dizer. A hora que eu souber olhar para uma pessoa que esteja encostada num beco escuro e saber que ele é um cara que só está fumando, que saiu da porta do restaurante, que nem aqueles filmes americanos, é conhecimento. Eu não vou ter medo do cara, eu vou passar na frente dele e vou embora. Como, aliás, eu faço, entendeu? Eu tenho várias situações onde, por viver no Rio de Janeiro, etc., que as pessoas olham e morrem de medo. Eu falo, não, bom, pode tocar ficha que não tem grilo nenhum. E outras que não. E outras que eu olho e falo assim, não é legal, entendeu? Isso daí, vamos mudar o caminho aqui, entendeu? Então, assim, existe um aprendizado, um conhecimento que eu fui adquirindo por viver no Rio de Janeiro, próximo a favelas, e ter convivido até com pessoas de lá, que você sabe, sei lá, tal situação não se meta. E elas não mudam. É engraçado que elas não mudaram. Elas até intensificam, retornam. Então isso é o quê? O que me dá essa tranquilidade? Em alguns momentos e o medo em outras, né? Para mim sobreviver. É a dúvida, o conhecimento que me gera uma certa dúvida ou uma certa liberação. Quer dizer, eu, graças a Deus, nunca tive problema nenhum de violência, de assalto, nunca fui assaltado na vida, nunca tive nenhum problema. Não. Então, eu moro em São Paulo, sempre morei em São Paulo. Pois é, então assim, mas eu convivia no meio de vários ambientes, entendeu? Quer dizer, teve época que dava para você subir com um amigo para o meio da favela, Vidigal, Rocinha, eu já frequentei lá. Tenho amigos que moram lá até. Tem um amigo novo espírita, mora num prédio no meio lá da Rocinha. Então, assim, eu acho que é o conhecimento que faz com que você tome as decisões. Agora, se você se deixar levar pela emoção, não tem razão nenhuma. E não busque uma explicação porque você fez isso, porque não há explicação. Você foi só pela emoção. Agora, tem horas que a gente já aprendeu um pouquinho. Eu não controlo minhas paixões, mas eu já aprendi um pouquinho. Tem hora que eu tenho medo, que eu não sei te explicar. Aí eu saio fora, entendeu? Não sei se é instinto. Então... É interessante, assim, pelo menos... Isso a gente fala no campo encarnado, né? Porque no desencarnado aí não teria razão, né? Não existe isso. Acho que ele sente, exatamente, ele sente o medo, mas é porque ele está arraigado na matéria. Porque ele já não teria mais, né? Ele não precisa do instinto de sobrevivência. Ele cria uma ilusão, né? Ele vive uma ilusão e essa ilusão desperta nele essa situação, né? Então, assim, o que hoje ainda tem uma finalidade, que é o instinto para sobrevivência, ainda que reencarnar aqui na matéria, lá no plano espiritual, já não tem razão de ser. Sim, mas não tem razão de ser, já não existe. Mas né? Mas é porque o problema é que o nosso mundo espiritual, as pessoas, ele é eminentemente interno. Então, ele é lá o que você leva dentro de você. Sim. Não interessa. Por bem e por mal, entendeu? Ele vai ser o que você leva lá. E lá não existe um mundo externo. Acho que essa é a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades das pessoas perceberem. De que eu vivo lá aquilo que eu tenho dentro de mim. Somente isso, mais nada, entendeu? Então... Sim, então acho que é isso daí. E aí, Conde? Você fez a separação correta. Nós estamos num corpo que é uma individualidade à parte. Muitas individualidades à parte. É uma das milhares de personalidades, né? Que não tem consciência, mas que sentem. Isso. Então, logicamente que em situação de extremo, que vamos dizer assim, existe aquela sensação
do ataque iminente a uma ordem estabelecida pelo vaso físico, e bate um desespero desses trilhões de seres que não têm consciência, mas pressente um perigo. É isso aí. Então, instintivo isso daí. Bem E lembrado. nota, como a matéria ainda não é dominada plenamente pelo espírito, o espírito ele está em evolução. Ele está governando esse vaso físico, mas o governo dele, vamos dizer assim, é um governo ainda frágil. Ele não tem domínio, não tem consciência do que ele possui ainda em mãos. Ele está ensaiando seus primeiros passos, cuidando do próprio corpo e exteriorizando muito pouco ainda. Quando ele se equilibrar, reconheceu ele internamente, eu acredito que isso daí vai passar. Por isso que só no futuro, esse medo da morte que vai vir, vai. O medo vai vir, mas aí o medo vai vir o quê? Haverá compreensão. Então o próprio espírito vai o quê? Acalmar, porque ele está seguro de si. Sabe que aquilo lá não é um fim. Mas imagina, você tem essa sensação. Imagina a pessoa que não acredita em nada. Ela tem o medo dela e passa o medo e reforça o medo desses outros seres inconscientes. Não, e uma coisa que você falou agora, que lembrou bem. A gente pode dizer que o dia que nós superarmos as paixões e o instinto pela razão, nós não, eu acho que não vamos, é o momento que a gente não necessita mais encarnar. Posso dizer? Não. Seria isso? Aí a gente vai trabalhar naquela ideia de que o vaso físico é um empecilho. Que os hindus trabalham. Os hindus tentam se libertar o quê? Da roda, né? Não, mas eu também. Eu estou dizendo assim, no sentido assim, se eu for um espírito evoluído ao ponto de dominar as minhas paixões assim, uma consequência de eu ser um espírito evoluído é que eu vou ter domínios completos sobre as minhas paixões e os meus instintos. Não posso dizer isso? Assim, eu estou falando no nível espiritual, não no carnal, entendeu? Mas eu fico pensando assim, quando vem um espírito de grande escola, como um Jesus. Certo. Ele está no vaso físico. Certo. No vaso físico dele não existe nenhum privilégio em relação aos vasos físicos de quem quer que seja. Certo. Nenhum. Certo? Até porque ele não vai querer ter privilégios. Perfeito. Ele estaria contrariando a própria lei. Sim, mas aí ele vai sentir uma certa situação, digamos que ele se confronte com uma situação onde nós sentiríamos medo. Ele também vai sentir. Mas ele controla. Só que mas ele vai apaziguar. É isso aí. E outra, é isso que eu estou dizendo. Tudo que o corpo estiver sentindo, ele vai trabalhar de uma forma diferente que justamente. Nós trabalhamos. Ele vai pegar o sinal e trabalhar diferente. Isso. Porque ele tem consciência, ainda que passe pela lei do esquecimento como todo mundo, ele vê aquele anseio daqueles trilhões de seres inconscientes, e ele vai sentir isso daí o maior prazer em ensinar, em apaziguar o seu próprio corpo, o mundo dele interno, quanto ele fazia com o mundo externo. Justamente. Aí as pessoas ficam isso, né? Indagando, né? Mas onde que Jesus aprendeu tudo isso, né? de católico, gente. Ele já tinha esse conhecimento. Sentido. Ele só foi despertando, dialogando consigo próprio. Isso. Mesmo que ele trabalhasse, né? Como ele trabalhou com o pai, ele ia ter que ficar trabalhando com o pai lá até os seus 30 anos. Não, enquanto ele estava ali trabalhando, materialmente, para dar sustento para a vida dele, para os familiares, ele também estava o quê? Meditando consigo próprio, observando tudo e falou, como eu posso contribuir com esses seres que me rodeiam? Como eu posso contribuir? Como é que eu posso chegar neles? Em primeiro lugar, observar. Ele observou tudo.
Tudo ele observou. Até que ele montou uma linha de raciocínio e falou, ó, eu vou conversar com eles, o que eu trago aqui dentro e vou passar a mensagem. É, isso aí. Dessa maneira, escolheu uma estratégia de comunicação. Verdade. Agora, ele tinha consciência que a verdade dele não seria compreendida? Tinha. A verdade dele não poderia ser compreendida em toda a amplitude. Mas aí, vamos lembrando que é o bem, né? É aquela frase que eu gosto do Paulo. Faça as coisas sem esperar resultado. Ou seja, faça o melhor que você puder e cada um vai usar aquilo da maneira que ele até tem alguns momentos que a gente nota, por exemplo, a conversa dele com Nicodemos, lógico que é surpreso, porque se ele estava falando com um espírito que era considerado um espírito com profundo saber, e esse espírito com profundo saber nas leis desconhecia, lógico que ele ficou surpreso, porque ele entendeu que com Nicodemos ele seria um pouco mais compreendido. E ele se surpreende em perceber que Nicodemos também não conseguia atingir o grau de compreensão que ele tinha. Isso. E a gente vai vendo tudo isso, mas é assim. Aí as pessoas tentam, não, ele foi aprender com os essênios, ele foi no Egito, ele foi no Oriente, ele foi no... Não, é muito pior que isso. Ele viveu milhares de vidas antes e aprendeu com todos eles e muitos outros. É muito mais. Eles estão limitando Jesus. Quando o cristianismo começou a ser divulgado para fora daquela região onde Jesus tinha circundado, e ele chegou no Egito, os egípcios se surpreenderam com o que estava sendo passado. Por quê? Porque aquilo encontrava ressonância nos antigos conhecimentos que os sacerdotes já tinham lá. E que não tinham contado para ninguém. Não contado para ninguém, mas eles entenderam, olha, isso a mensagem está chegando truncada, mas esse espírito que se comunicou aqui, né, que se comunicou, nasceu lá, é um espírito de um conhecimento profundo. É. Agora, nota, também se eles estivessem próximos de Jesus, eles teriam ficado tão boquiabertos como Nicodemos ficou. Nesse sentido, o quê? Pequenininho. A prova disso daí a gente vê quando ele estava com 13 anos, ele vai lá no templo, e de repente ele some e está conversando com os sábios. E os sábios ficam abismados com o conhecimento da criança. De onde que veio esse conhecimento? Tudo bem, todo judeu sabia ler. Mas não vem da leitura pura e simples. Vem, lógico que não. Vem de uma sabedoria maior, né? Vem de um entendimento, de uma compreensão, de uma sabedoria. Sobre que essa leitura é bem isso mesmo. Opa! Olha, ressonância com o que eu já tenho dentro de mim. O conhecimento estava nele. Só que ele vai trabalhando tudo isso daí para saber como. Nota, eu acho que a grande dificuldade de Jesus é como vou me comunicar com eles. E aí, amigo? E o teu espírito e a tua paixão? E aí? Como é que ajudamos? Eu achei, assim, muito legal. Porque, assim, a gente... eu não tinha conseguido fazer essa ponte, porque acontece isso, né? A gente lê aqui, lê lá, lê, não sei o que te falar. Então, por exemplo, lá na Gênesis, né? Já tinha lido não sei quantas vezes o capítulo, lá, terceiro, e que disse, né, que realmente o instinto e tem a sua, vamos dizer assim, a sua finalidade, né, que o instinto e as paixões não são ruins até uma determinada, né, até um determinado momento da evolução do espírito, e pensando isso, né, para a nossa realidade hoje, mas quando o Conde ele trouxe a figura de Jesus, aí eu consegui ver mais, entendeu? Porque o que acontece, olha que ele falou, que legal, Jesus, ele não temia a morte. Não, ele encarou a morte. Entendeu? Não, porque a morte não é o fim, a morte do corpo, daquele corpo, não é o fim. Ele já compreendeu mais isso. Do que isso, né? Ele tinha uma compreensão do papel dele, do que ele tinha, né? O que ele existia algo maior do que tudo isso, do que a morte, do que as coisas que estavam acontecendo ali circunstanciais. É um exemplo de como domínio sobre a paixão pela razão. Exatamente. Completo domínio. Onde você fala assim, não, mas
Mas se você fala realmente de dentro de si, da sua consciência, né, do espírito, você fala assim, poxa, eu não morro mesmo, não que eu queira ir embora, mas se acontecer, eu estou fazendo o meu melhor, vou continuar fazendo, eu sei que tal coisa não está certa, não vou não dizer, vou chegar e vou fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que dizer, olha, isso aqui está errado, nem que isso cause a minha extinção, eu não quero isso, mas eu vou agir no bem, entendeu? Porque eu preciso deixar alguma coisa, quer dizer, eu preciso agir dessa, não é porque eu preciso deixar, eu preciso agir dessa maneira. Ele conseguia apaziguar, né, essas, como, né, ele falou, o Conde, apaziguar essas emoções, né, que o corpo vinha do corpo, né, mas ele conseguia, ele tinha o potencial, a potência espiritual para... Então, eu não tinha feito esse link, né? Não, eu acho que uma coisa importante que a gente descobre é o seguinte, nós não eliminamos, nunca ninguém falou que as paixões vão sumir, nós dominaremos as paixões. Sim. Sim. É diferente de você eliminar a paixão. Eu nunca mais vou sentir medo. Não, você vai ter medo. A sensação a paixão vai te achar. Medo, nojo, tudo. Entendeu? Mas você vai, no momento que você está usar a razão e agir de uma forma diferente que a paixão te conduz. E o instinto é a mesma coisa. Não quer dizer que você não vai perder o instinto. Você vai dominar o instinto pela inteligência. Entendeu? Então, o instinto e a paixão serão dominados pela razão. Ponto final. Então, enquanto você estiver na matéria, eles vão estar presentes. É o que o Conde lembrou bem. Jesus sentia dor. Jesus sentia. O medo poderia tomá-lo? Poderia, mas por instantes o suficiente para ele saber, não, mas isso não é por aí o caminho. Tinha uma finalidade maior em tudo isso. Né? Ele não fez, não é. Ele tinha... Não, eu acho que... Eu não sei se a palavra é finalidade. Finalidade, você está dizendo que ele tinha uma missão. Não tinha. É porque ele é assim. Não porque ele tinha uma finalidade. Você está dizendo que ele fazia as coisas buscando um resultado. Será que ele fazia... Não acho que ele fazia um resultado. Só que ele não reencarnou aqui assim, à toa, né? O Satiro. Ele vou dar um passeiozinho na Terra. Não, mas assim é para qualquer outro. Ele encarnou, eu acho que ele encarnou, minha leitura, da mesma forma que muitos espíritos em missão, até inferiores a ele, encarnaram. Entendeu? Todos eles colaboraram de alguma forma, alguns mais, outros menos. Todos colaboraram. Entendeu? Só que é óbvio, vem um espírito muito evoluído, um Cristo, né? Se você for seguir essas nomenclaturas que eles falam aí, né? Essas hierarquias. Mas vamos tirar o Cristo. Vamos tirar o Cristo. É um espírito superior que não precisa encarnar como muitos outros, né? Mas que está... ele causa um impacto. Assim, por exemplo, um de nós encarnando, se encarnássemos num mundo de selvagens, como o da pré-história que a gente teve, o início do homem, nós seríamos deuses. Entendeu? Porque a distância é muito longe a distância. Então isso também impacta. Agora, daí a você dizer que existe algo especial nele, que ele veio por um motivo, onde é que está escrito isso? Quem disse isso? É o homem. Não é nesse sentido que eu quis dizer. Eu sei, mas assim, mas tomar cuidado com as palavras. A finalidade, cuidado, não é finalidade. A finalidade de todos nós, quanto mais a gente supera, seria o quê? Seria fazer o bem. Agir no bem, desenvolver a razão, dominar paixões? Não, basta desenvolver a razão, a lógica. Para isso eu preciso de conhecimento, então eu preciso adquirir conhecimento. Na medida que eu desenvolvo a razão, eu domino a paixão. Não é o objetivo meu dominar a paixão, meu objetivo é me desenvolver, evoluir. Eu penso assim, entendeu? Então eu acho que esses são os objetivos de todos nós. E não, eu serei um espírito evoluído, pois dentro de 300 anos virei aplacar a Quarta Guerra Mundial e salvarei o mundo. Não precisa disso. Com certeza, não nesse sentido. Não precisa disso, entendeu? Quer dizer, aí você está voltando para a mesma visão que os caras da pré-história tinham. Não é esse. De 10 mil anos. Se quer acreditar, acredita. É o que você vai conseguir entender. Mas a gente já consegue entender que não é esse o objetivo, né?
Quer dizer, isso não tira o mérito dele de nos mostrar o caminho no sentido de, tá vendo? Dá para você dominar a razão nesse nível. Tá longe, né? Bem legal. Eu achei assim que essa explanação aqui me fez um link impressionante. Porque realmente, né, o que seria um espírito evoluído, né, dominando as paixões, por mais óbvio que fosse, né? Que é óbvio. Eu tive um debate parecido com minha esposa, que ela me perguntou exatamente a mesma coisa, essa semana na mesa. E ela ficou, não, mas então Cristo, então Jesus, assim, ele sentiu dor, não sentiu. Sentido, né? E aí você, é meio complicado, né? Porque ela não domina os conceitos que a gente já entende, ela não entende. Mas a gente vai devagarzinho e ela foi compreendendo. Vamos seguir? Uhum. Viu, Satiro, eu lembrei de uma coisa agora. Opa, completa. Quando começou a ser divulgada as cartas de Kardec, uma das cartas de que mostram Kardec com certa aflição, né? Ele mostra ele um pouco aflito e pedindo forças, né? Para apaziguar-se e continuar a missão. Aí teve um comentário que teve dessas cartas. Kardec era um missionário. Como missionário, não sentia aflições. Não tinha nenhum tipo de dor. Sim. Ele já era um espírito que não necessitava reencarnar. Ele era aquele cara da novela, O Cara, né? Ele era o cara, então... Entendeu? Aí eu lembro disso, do cara indignado. Aí eu falei, pô, mas então a carta é falsa. Mas a opinião do cara era. É falsa. É uma outra maneira de dizer. Porque ele criou um personagem. Sim. Você tá indo contra o personagem do cara, pô. O cara... Entendeu? Personagem. O que é aquilo lá? Um personagem. Esse aí... personagem. Não, isso daí a gente tem que tomar... Minha opinião, né? Quer dizer, eu percebi isso há algum tempo atrás. Antes até de começar esse estudo mais aprofundado. Mas a gente tende a criar os nossos personagens na vida, os mais diversos possíveis. Pode começar com teu pai, com tua mãe, com o irmão, com um amigo, com Cristo, entendeu? E se você vê nessa irracionalidade de aceitar, não, esse cara é meu modelo. O modelo não pode estar errado. Então a tua reação não é porque mexeram com o modelo, é porque mexeram com a sua convicção de que aquele é o caminho. E você não aceita qualquer outra coisa diferente, você não aceita. Quer dizer, você constrói, você pega aquele símbolo, é um símbolo, né, e constrói em cima dele, entendeu? E aí as pessoas não... Normalmente quando você pega essa situação e a pessoa está muito arraigada, eu percebo isso, né? Está muito arraigada nele, como eu estive arraigado, e daí eu fui entendendo que não era por aí. A primeira reação da pessoa é que estão me atacando. É a coisa mais engraçada. Estão me atacando. Por que ele falou isso? Por que ele falou isso do meu modelo? E não precisa ser Jesus, não. Experimenta fazer isso. Você percebe que uma pessoa idolatra muito alguém. Fala qualquer coisa que é verdadeira sobre aquela pessoa que ele idolatra, verdadeira, que você sabe que é. Você tem como provar até. Isso não é difícil de fazer. Eu já testei isso. Fala qualquer coisa para a pessoa que idolatra aquela outra pessoa nesse sentido. Fala assim, ó, a pessoa fez tal coisa. Não! A pessoa, primeiro, ela não aceita a verdade, o que está exposto na cara dela, o fato, que é a verdade. Um fato é verdadeiro, né? Segundo, ela toma como um ataque pessoal a ela. Eu testei já isso. É impressionante. Eu não sei o que é isso na psicologia, mas é muito legal, entendeu? Eu também não sei o que é isso na psicologia, mas eu lido muito com isso, né? Com contestações e você, sim, surgir ou questionar. Às vezes, Satiro, um pequeno questionamento. Às vezes não é que você está mostrando, você faz um questionamento e a pessoa toma aquilo de uma proporção que assim, mas é isso mesmo. Não tenho conhecimento não, e você... mas assim, na prática é muito verdadeiro. Mas é isso mesmo. Não, e percebe que questionar não é afirmar nada. Não, você só está... Eu sei que eu trabalho em vendas, eu trabalho com uma técnica de questionamento que é muito eficiente.
E assim, eu não estou dizendo nada para você. Você não pode objetar nada porque eu não te disse nada. Você é que me disse quando você quis responder. Aí é pior que você falou. Uma simples pergunta, a pessoa nem respondeu, mas o que ela pensou, ela já, não, mas eu não posso pensar isso, a culpa é dele. Aí te agride, entendeu? A pessoa vai para cima de você. Eu tive uma situação, volta e meia eu tenho uma situação dessa, porque eu gosto, até no meu trabalho eu questiono as pessoas. E a pessoa não gostou de ser questionada. Ela não só não me respondeu aquilo. Aí você, eu no meu caso eu já sabia qual era a resposta, né? É óbvio que a pessoa não fazia aquilo. E como a certeza de que ela não fazia fez com que ela falasse, não, eu não sou assim, eu estou fazendo certo, não vou fazer diferente. E a pessoa partiu para cima de mim. Partiu assim, alucinadamente. Entendeu? Olha, Eu falei, e como é que você vai saber o que afeta a pessoa? É difícil, entendeu? Isso só fez uma pergunta, você não afirmou nada. Falei, porra, tá bom. Então. Só questionou. E essas cartas, elas estão sendo publicadas no site do CEDOR ou onde? Não, elas estão naquela universidade de... Na universidade lá, eu já dei uma olhada. Tá. Mas é interessante porque o que o Conde falou, né? Quer dizer, os fatos confrontam as verdades que nós vivemos, entendeu? E aí como você vai lidar com isso faz muita diferença. E aí é evolução. Não adianta você querer convencer uma pessoa de algo que ela não está pronta para se convencer, para entender. Aí a gente volta na questão da emoção, né, gente? Não, aí não. Por que a pessoa responde? Porque ela se sente... Aí vem a emoção e aí a gente a pessoa não consegue lidar com aquilo. Né? Não, eu acho que a evolução é de cada um, que a gente pode. É por isso que eu repito sempre tempo. A única coisa que eu posso fazer é fornecer conhecimento livremente. Se a pessoa vai usar ou não conhecimento, e não interessa se é meu filho, se é meu pai, se é minha esposa, não posso fazer nada. Eu não posso fazer as escolhas por ela e adquirir aquele conhecimento primeiro, e depois eu vou usar aquele conhecimento. É um segundo passo, porque sem ação não funciona, a coisa não fica, né? Você tem que agir. Então, entender e agir é duplo. A prática é fundamental, né? Então, o que a gente pode dar é conhecimento para os outros. E no caminho a gente aproveita e aprende, né? Quando a gente está explicando, você vê, sua colocação foi muito boa. Vimos aqui 2, 3 pontos de vista diferentes, estamos debatendo. E com certeza esses pontos estão na cabeça de muita gente, é o que eu te falei. E foi assim, muito legal esse negócio, porque eu falei, gente, é tão óbvio, né? Mas assim, me deu, não sei, sabe quando tá cheio de nuvem e deu, assim, abre, fala, nossa! Agora tenta manter aberto o céu. Às vezes amanhã já fecha, mas a gente vai devagarzinho abrir. Algo mais ou podemos continuar? Você, Rosângela? A Rosângela, ela vive com falar que eu pensei agora é assim, você falou com o homem, se o homem tivesse com uma arma apontasse para sua cabeça, você ia sair de fininho, você não ia, né? Você ia ter aquela sensação de medo no momento, né? Não porque você tem medo de morrer, mas para preservar a sua vida e garantir que você ainda continue ensinando as pessoas. Você ia sair de mansinho e esquecer o que falou. Por isso que o medo é importante, para você preservar a sua vida. É preservar a sua vida. É uma forma de você preservar a sua existência para você poder se desenvolver ainda. E até que a gente então, sentir medo de vez em quando não é ruim. Você precisa disso. No atual estágio... Sabe o que eu lembrei? Tinha um desenho que meus filhos sempre assistiam, eu assistia junto, que eu gosto, que era do Timmy Turner, que era dos Padrinhos Mágicos. Aí um dia ele pediu para não ter medo de nada. Aí eles fizeram ele perder o medo. Aí ele fazia cada coisa tão doida que os Padrinhos Mágicos tiveram que fazer o menino fazer outro pedido para voltar a sentir medo, porque ele estava pondo em risco a vida dele e o trabalho dos padrinhos. Olha que coisa interessante, né? Ele fazia um monte de loucuras, porque não tinha mais medo. Pois é, mas... Precisa ter um pouquinho, não se dominar pelo medo, mas você precisa ter um pouco essa sensação, às vezes, para dar uma parada.
Não, eu acho que nesse momento que nós vivemos, e por muitas vidas a vir ainda, você está absolutamente certo. Até o momento onde a gente dominar completamente. Mas isso vai demorar bastante. Que é aquela parte que eu odeio, que a Juliana repete. Estamos na gestação da moral. Porra, nem nasci ainda, caceta. E outra, eu odeio essa declaração. A gente sempre esquece que nós temos duas naturezas, a animal e a espiritual. E a animal sempre vai se manifestar, porque a gente está encarnado. Não, enquanto a gente não dominar animal, é justamente isso. Sim, ela vai se manifestar, mas mesmo dominando, ela faz parte da nossa vida. Não. A questão é você dominar essas manifestações. É o que eu falo, ela é o do Cristo, é Cristo. Jesus dominava completamente suas paixões. Não que ele não tivesse paixão. Ela faz parte. Ele tem. Então, porque faz parte da e é uma ilusão física. E é um equívoco. Eu acredito que isso seja um equívoco que eu mesmo já vivi. Onde você acha que em algum momento você vai eliminar o instinto e a paixão. Não vai. Não vai. Você vai saber lidar com ele de uma maneira perfeita, entendeu? Com a razão. Aí você, até aquele instinto que te disse foge, aí você vai usar a razão e vai falar assim, realmente é bom fugir. E tu vai fugir pela razão e não pelo instinto, entendeu? Mas aí você já dominou ele. Você fala assim, não, eu vou... Que é diferente dele falar foge com uma coisa que não existe, entendeu? Que é uma coisa que está enraizada em você e você não precisava fugir. Agora, quando eu penso e falo assim, não, nessa situação... O melhor a fazer é fugir, entendeu? Aí você foge pela razão, não pelo instinto e pela paixão, entendeu? Pelo medo, sei lá o que for. Esse é o domínio máximo. E não, vou acabar. A palavra certa é domínio. E não finalizar com as paixões e o instinto. Ele não acaba nunca. Enquanto você estiver na matéria, ele vai existir. E enquanto você sair da matéria, ele para de existir. Mas como é que eu tenho medo? Porque você leva dentro de você esse medo. Aí é diferente. Lá fora, na espiritualidade, é você que está levando o medo. O seu medo não é o mesmo do cara que está do lado, porque ele é seu. Não existe ambiente para você passar por isso. Que essa é a grande diferença. Agora, quando eu voltar, eu vou trazer esse medo comigo. Esse instinto e esse medo vai agravar, talvez, o medo do corpo que eu tenho, os instintos que eu tenho. É o que o Conde falou. A gente não pode esquecer, nós somos trilhões de pequenos seres que ainda não são racionais. E se deixam levar por nós. Quer dizer, se eu tiver medo, não interessa se é por razão ou não, e eu der a ordem de correr, eles vão, é isso mesmo, eu concordo contigo. E ó, se manda, entendeu? Você vai sair com a ajuda deles para todo que é lado. É assim que a gente conversa com eles. Ou seja... o domínio nosso vai inclusive ajudar esses trilhões de seres que nos compõem a evoluir, entendeu? Meditação é uma forma de você sim. A meditação é muito legal para fazer tipo de seres internos nossos, né? Eu nunca tinha pensado nisso, pensado na meditação dessa maneira, Rosângela, que você falou. Amiga, eu faço é todo mês, uma vez por mês. É um projeto, se chama Escolha Calma. É muito legal. Está saindo pela internet agora. Procura, Escolha Calma. Minha filha faz yoga e meditação. Ela diz que é muito bom. Ela gosta. Ela diz que se ajuda muito. E ela está espiritualizada por causa disso. Porque de outra forma ela não precisa ter crença nenhuma. Você entendeu? A escolha calma. É você centrar. É exercício de centrar em você, de analisar as coisas, de ver a sua relação de você com você mesmo e com o próximo. Então, o projeto é assim, a calma é uma escolha. Você escolhe ficar na calma, né? Mas e eles trabalham vários, são 12 sessões. A princípio. Não, são 12 temas, né? O dessa semana eu pedi foi gentileza e termina com amor. O último vai ser o amor. Procura na internet e faz o do próximo mês. Puxa, que legal. Dá uma paz. Faz esse workshop, é muito legal. Às vezes fica repetitivo, né? Mas é um começo, né?
Eu acho que aqui a gente tem que ler. Né? Eu usei esse exemplo com a minha esposa. Por exemplo, não seria complicado para o Cristo não sentir dor. Por quê? Você tem hoje várias pessoas que deitam em cama de prego e são perfuradas e não sentem nada. Ou seja, o que é isso? Aí aquela visão que o próprio Conde citou. Eu domino o meu corpo. Percebe a diferença? Você está desenvolvendo um domínio do seu corpo ali, que pode te levar a um domínio das paixões também, entendeu? Imagino, né? Eu nunca passei por essa experiência para afirmar que pode te levar ao domínio das paixões. Mas percebe que o domínio das paixões está muito mais ligado à inteligência, à evolução racional e depois à moral, que é razão, moral. Tem que estar ligado. Não adianta só a razão, que desenvolve inteligência, a moral necessariamente não foi desenvolvida. As escolhas continuam erradas, né? Podem vir erradas. Então, mas eu acho que deve facilitar muito se você tiver domínio sobre o seu corpo. Eu imagino que seja mais fácil. Você tem um pouco mais de oportunidade de racionalizar. Se você racionalizar, se você se desenvolver. Porque com o domínio do corpo não vem a razão. Você precisa de outros estudos, de outros conhecimentos, de outra vivência, pelo menos, entendeu? Então, mas é para pensar isso daí. A meditação não é só dominar o corpo, né? Que nem esse pessoal que faz isso e agride o corpo tá sendo idiota, né? Porque... Sim. Não tem sentido isso, agredir o corpo. Mas para se provar, inclusive, entendeu? Quer dizer, eu tô provando, mostrando, eu quero mostrar para os outros que... Eu falei... Qual o sentido de querer mostrar para os outros, entendeu? Quer dizer, tem sentido. Qual o sentido? Eu quero aparecer, eu quero ser diferente, eu quero... Quer dizer, você está trabalhando, você percebe? Você está trabalhando só a inteligência e não evoluiu moralmente. Quer dizer, está faltando alguma coisa, isso não faz sentido, né? É por isso que normalmente aqueles sábios que estão nos filmes, eles estão escondidos lá longe e nem aparece no filme de vez em quando. Só fala uma frase. Vamos lá? Então vamos lá. A certeza acerca da vida futura dá um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus esforços. Antes de ter essa certeza, ele trabalha somente em função da vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção mais ou menos boa que ele dá ao presente. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que ele teve sobre a terra, de não perder o fruto de trabalho algum e de crescer continuamente em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de aguardar e a coragem de suportar os labores transitórios da vida terrestre. A solidariedade que o homem vê se estabelecer entre os mortos e os vivos o faz compreender a que deve existir entre os vivos. A fraternidade tem, portanto, sua razão de ser, e a caridade um propósito no presente e no futuro. Legal, né? Acho que é bem... Deixa eu até marcar aqui. Que tem duas coisas aqui que ele fala, né, que gira em torno aqui do... que ele, né, conclui aqui na última, que é a fraternidade e a caridade, mas como fruto, né, da escolha desinteressada, né, da evolução, da compreensão maior, né, do dever do bem. Muito legal. Vamos lá. Para libertar-se da apreensão da morte, é necessário poder enxergá-la sob seu verdadeiro ponto de vista, ou seja, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desprender da matéria. Entre aqueles que não estão adiantados o suficiente, a vida material prevalece ainda sobre a vida espiritual. O Paulo tem tocado nesse assunto e eu mesmo tenho pensado muito nisso, entendeu? Quer dizer, a gente não é vida material, a gente é vida espiritual. Nós somos espíritos e não matéria. E superar isso é complicado, né? Tem uma frase, né, que o pessoal fala,
que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria, né? E é o que você falou, Satira, se a gente não parar um pouco para estudar e pensar em outras coisas, a gente vive só condicionado numa vida material, né? Porque são muitos apegos o tempo todo, essa própria necessidade de alimentar de frio, né? Que nem a gente estava falando, eu sinto muito frio. Se a gente não parar e falar, não, eu vou colocar para mim um objetivo maior de estudo, de desenvolvimento, de tentar me conhecer melhor, né? A gente vive só para, né? Só para ficar correndo atrás de coisas que não têm a menor importância para o espírito, né? Justamente. Só que gira em torno aqui. E a gente ainda vai fazer isso, vai continuar fazendo isso por alguns milhares de vidas. Mas, pelo menos a gente começa a tentar entender isso agora, né? O meu consolo é tentar fugir até, né? De sair dessa colocação, né? Não, ou pelo menos a gente começar a se perceber quando a gente se coloca nesse lugar, entendeu? Acho que esse é meu objetivo. Eu estou conseguindo me perceber enquanto eu estou me colocando no mundo material exclusivamente e não como espírito. Isso aí você começa. Só perceber isso já é uma preparação para o que vem depois, entendeu? Vamos com calma aí. Se questionar, né? A gente acaba de fazer determinada coisa, a gente se questionar, será que eu precisava ter feito? Será que isso é importante? Por que eu estou preocupada com esse tipo de coisa? Por que eu tô. Eu acho que esse é uma. Por que eu estou dando tanto valor a esse tipo de coisa? Quer dizer, eu tenho que. Quando eu encontrar a resposta para isso vai me ajudar de alguma forma. Então eu preciso procurar a resposta. Por enquanto eu não tenho. Eu sei pela inteligência de que esse é o caminho e qual não é o caminho. A hora que eu souber isso é o primeiro passo. Agora, daí a você botar em prática, daí a você fazer as escolhas considerando isso, é que eu acho que é o desafio para as próximas milhares de vidas que eu tenho para evoluir, né? Porque acho que a gente também vai evoluir, gente, né? Às vezes eu fico tão brava comigo, porque às vezes eu estudo, leio, aí eu vou saio, né, comprar alguma coisa, aí, gente, só de sair na rua, às vezes eu falo, meu, tudo que eu acabei de ler. Mas aí é reconhecer as nossas limitações, entendeu? A limitação de conhecimento. Então vamos estudar, Olha, eu correndo atrás do tempo, só pensando, né, em cumprir, né, os deveres materiais, e às vezes eu passo por uma pessoa que eu podia, né, que a pessoa vem conversar comigo, vem falar comigo, e eu não me atenho, não me atento, na verdade, à importância daquilo. Entendeu? Não, de repente ela tem alguma coisa que de repente ela vai te dizer alguma coisa que era o que você precisava se aprender. Então, vamos, sei lá, vamos em frente, né? E com menos ansiedade. Com menos ansiedade. Né? Achei perfeita a sua colocação. Fica o tempo falando, meu Deus, como a gente é ansioso, né? Querendo resolver o mundo em 2 petelecos. Então estamos aonde? Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida do corpo, ao passo, ao passo que a vida real está na alma. Privado o corpo da vida, aos seus olhos tudo está perdido e ele se desespera. Deixa eu marcar aqui, desculpe. Se em um lugar de concentrar seu pensamento sobre a vestimenta exterior, o homem o fizesse sobre a verdadeira fonte da vida, a alma, que é o ser real que sobrevive a tudo, ele lastimaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e de dores. Vamos lá, para a nota. Na psicologia espiritualista, na qual o espiritismo se baseia, o ser humano encarnado vive conjuntamente a vida animal. Instintos, emoções, dor, prazer. E a vida da alma, razão, vontade e imaginação. Não sendo ele o corpo, a verdadeira vida é a do espírito, que, após a morte, não tem sensações de dor e de sofrimento físico. E o instinto de sobrevivência se faz desnecessário, que a gente falou. Com a evolução da alma,
progressivamente prevalecem a vida espiritual e a condição da felicidade. Dessa forma, libertar-se do medo da morte é um processo natural. É o que a gente falou. É o que o Code tinha. O Code pontuou, né? É exatamente isso. Mas para isso é necessário ter uma força que o espírito só adquire com a maturidade. Sem ansiedade, Satiro? Eu estou tomando ansiolítico. Estou tomando uns ansiolíticos aí para passar com essa ansiedade espiritual. O medo da morte resulta, portanto, da insuficiência de conhecimento sobre a vida futura, mas conduz à necessidade de viver e ao medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é, assim, provocado pelo secreto anseio pela sobrevivência da alma, ainda cercada pela incerteza. É aquilo que a gente falou, né? Quer dizer, a gente precisa dele nesse momento para continuar evoluindo, né? É dessa maneira que nos ajuda, justamente. Tentar adquirir conhecimento justamente para a gente, primeiro, perdendo essa incerteza, né? Porque uma coisa é a gente ler, acreditar, não, eu acredito, eu entendi, mas uma outra coisa é a gente conseguir internalizar isso, né? De falar, não, enfim, posso ficar tranquila, porque os nossos laços permanecem, nós vamos continuar, enfim, é engraçado, porque passar por transformações gera uma certa expectativa na gente ainda, né? Ainda muito arraigada a matéria, você fica ansioso, uma série de expectativas, e a morte, ela traz esse componente da transformação, né? A gente vai deixar, a Sueli vai deixar de ser Sueli Gomes de Oliveira Cainé, portadora do RG tal, para passar a ser, a retomar, né, toda a sua potencialidade espiritual, né, com a carga de outras encarnações, e aí vai ser Maria, João, José, enfim, tudo que foi, né, anteriormente. Eu acho que isso, eu não sei para vocês, mas isso para mim, só de ter ciência desse fato, me dá uma certa, não é ansiedade, mas me dá um componente de curiosidade, de um pouco de insegurança, porque a gente, assim, eu fico com a impressão não, eu fico com o registro de que realmente eu não me conheço, sabe? Que eu sou um mistério para mim mesma. Eu não sei quem as personagens. Eu acho que o problema não é a gente não se conhecer hoje, é a gente não ter evoluído, entendeu? O que nos falta é que nos agonia em algumas vezes. Eu estou sentindo falta disso. Pode ser que eu tenha alguma coisa na espiritualidade que seja nesse sentido, mas com certeza tem muita coisa que me falta e que eu estou desenvolvendo ainda. A evolução não acabou. E eu acho que esse negócio de quero evoluir mais rápido, na verdade, é que dá um baque, entendeu? Assim, eu compreendo, vou dar um exemplo, conversando com a minha esposa na mesa, ela queria saber o seguinte, mas quando eu for embora e eu morrer, como é que fica a minha relação com o meu filho, com a minha neta? É exatamente o que você falou. Aí eu falei, não, ela continua, vocês são espíritos, tá? Aí ela falou assim, mas então quando eles forem para lá eu vou ter o meu filho. Eu falei, não vai ter mais que o teu filho, ele faz parte da tua família espiritual. A relação de filho, pai, mãe, ela é relativa a uma vida. Você pode vir a ser filha dele numa outra vida. Aí como é? Pois é, mas aí é que vem, eu não soube explicar para ela. Falei, bom, mas como é que seria isso? Falei, sei lá como é que é isso, eu só conheço essa vida, não sei como é que seria na prática. Como é na prática, né? Você hoje ser pai, ser filho, ser irmão, e mudar completamente. Porque é justamente esse o apego à matéria que a gente tem. A gente se apega nessa vida a essa relação que é consanguínea, entre aspas, né? E a gente está eliminando, né? A gente acreditou que certas pessoas tinham sangue azul, né? E eram diferenciadas. Hoje a gente já sabe que não existe isso, que esse argumento não existe, né? Mas estamos começando a conviver com a questão da adoção, por exemplo, que aí você elimina a consanguinidade, mas ainda temos dificuldade com isso, né?
tanto em aceitar no outro, quanto em talvez vivenciar isso daí, né? Estou falando genericamente. Então, assim, a prática é um pouco mais complicada que o entendimento. O entendimento ajuda, mas não resolve o problema. A gente tem que vivenciar isso, né? Quer dizer, e aí é isso aí mesmo. É o diacho da gestação. Estou com a esperança que nas próximas décadas a gente vá para a infância, pelo menos. Dá uma impressão, assim, quando eu leio isto, da perpetuação dos laços de afeto e tudo, realmente é ampliar tudo isso, né? Porque hoje, né, o Guilherme e a Júlia são meus filhos, mas são espíritos que eu tenho uma relação de amor. E quando eu deixar, né, a carne, eu não vou ser mais mãe. Eu vou ser uma pessoa, vou ser um espírito que ama. Justamente. Então, vai continuar amando eles, vai continuar com eles. E com milhares de outros espíritos que você ama igual. E aí? No entendimento, legal, gostei da ideia. Mas e na prática? Como é que isso de acho acontece? Entendeu? Que a gente tem. Olha só, uma vez. Se a gente for pensar, isso também, né? Quando a gente fala em relação. Ao cônjuge, né? Então tá bom. Ao cônjuge ainda fica mais louco, porque na verdade o filho, a filha, você tem uma relação de fraternidade. O cônjuge entra uma questão física também, né? Que tem que ser superada. Mas aí chegando na espiritualidade, você não tem mais essa questão física. Não. O corpo ficou embaixo da terra. E justamente, se você construiu. Eu fico pensando, eu já pensei, se eu construir tudo que eu tenho com aquela pessoa baseado na parte física, vai sobrar problema só, entendeu? Porque eu apego ao físico. Eu tô me apegando ao físico. Excelente, vai sobrar só problema. Não vai sobrar problema, entendeu? Aí eu falei, que desgraça, como é que eu fujo desse problema? Tem uma porta aí, porque... Excelente. Aí eu vejo assim muita relação aqui, entendeu? Das pessoas. As pessoas acabam os relacionamentos e eles foram baseados em parte física. Aí a pessoa procura um substituto para a parte física. Ela continua caindo no erro. Eu vejo assim algumas coisas, né? Quer dizer, e a gente já caiu nesse erro. Fala, não, vou substituir essa pessoa por aquela que é parecida fisicamente, entendeu? Aí você fala, mas isso faz sentido, entendeu? Quer dizer, isso traz alguma coisa para mim? Ou existe alguma solidariedade, fraternidade, caridade sendo aplicada ali? Quer dizer, se houver a oportunidade, eu vou usar isso ou eu vou simplesmente ignorar e vou seguir olhando para o físico? Porque é material. Eu fiz uns estudos, né? Eu cheguei a estudar a respeito disto, e se nas relações, né, de casal, assim, que tem esse componente sexual, vamos dizer assim, não tiver a fraternidade e a amizade, né, como base daquela relação, ou ela vai ser uma relação superficial, vai ser uma relação abusiva, ou vai ser uma relação egoísta. E é o que você falou, acho que você colocou bonitinho, e só vai sobrar problema. Vai sobrar problema. Mas é verdade, é verdade, porque eu acho que é o que a gente... Não, e você vê como as coisas conectam. Quando a pessoa é muito materialista, ela, na minha leitura, ela precisa se desenvolver numa direção que a afaste, que a leve para as virtudes, para o bem. Mas ela não está importando com isso. Ela não está se importando com isso. Então ela está, talvez, vamos dizer que ela esteja aleatoriamente fazendo as escolhas, e que algumas são para o mal. Né? Probabilidade. Vamos trabalhar com a lei de probabilidade. Algumas vão ser para o mal. O problema é se a pessoa daí não tem evolução e se apegar àquelas escolhas. Aí você rapidamente desenvolve vai na direção, não vou dizer que você desenvolve egoísmo, mas eu acho que você vai na direção de atitudes egoístas, orgulhosas primeiro, né? Depois egoístas, eu sou melhor, eu faço bem, e depois egoístas. Ninguém é só para mim, como eu sou melhor e faço bem, as coisas são para mim. E daí você desenvolver a vaidade, você desenvolver os outros vícios, é um tapa, né? Quer dizer, você pode ter uma dúzia, uma cesta de vícios ali, você pode escolher qual você quer.
Por quê? Porque você está mais preocupado com a matéria. Aí a matéria é simples de lidar, entendeu? Tá mais... A matéria é ou eu pego ou eu não pego. Para pensar que a matéria é muito fácil de lidar. O problema não é a matéria. E assim, Né? acaba, né, virando, mesmo nessa, né, aí vira essas relações como só aquela coisa material, né? Só como busca. Aí você acha alguém parecido com você, entendeu? Aí a desgraça tá feita, aí o problema tá completo, entendeu? Desgraça tá feita. Aí gostei também. Aí a desgraça. Porque aí tá feito o negócio, entendeu? Eu sei assim, porque eu já passei por uma situação. Eu já passei por uma situação assim. Aí você de repente se vê numa situação que você nunca se viu antes. Eu me vi, né? Eu falei, pô, não é por aí, entendeu? Não é por aí. Não tá vindo coisa legal aí, entendeu? Não vai dar num lugar bom. Se você acha que eu acho que eu acordei a tempo e eu saí fora. Falei, não, deu, vamos embora para outro lugar. Isso aqui não adianta nada, entendeu? E realmente valeu a pena, né? Valeu muito a pena para mim, pessoalmente. Então, eu acho que eu não estava errado, não. Mas, mas percebe que o risco está presente, né? Esse nosso apego à matéria transforma o risco permanente. Em potencial, sempre. É um potencial enorme de você se meter em problema, entendeu? Gostei dessa. Se meter pra... A gente é exímio problemático, né? Ainda no nível que a gente está. Vamos lá mais um pouquinho? Ainda dá para ir mais um pouquinho. Tá no 18. Acho que você acabou de ler a nota, né? A nota adquire. Perfeito. O medo da morte resulta, portanto, da insuficiência de conhecimento sobre a vida futura, mas conduz à necessidade de viver e ao medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é, assim, provocado pelo secreto anseio pela sobrevivência da alma, ainda cercada pela incerteza. A apreensão se enfraquece à medida que a certeza se forma, desaparecendo quando a certeza é completa. Eis o lado providencial da questão. É prudente não ofuscar o homem cuja razão não está ainda sólida o bastante para suportar a visão demasiado segura e atraente de um futuro que o faria negligenciar o presente, que é necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Tal situação é mantida e prorrogada por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A primeira é o aspecto sobre o qual a vida futura é apresentada. Aspecto que pode ser suficiente para inteligências pouco avançadas, mas que não satisfaz as exigências da razão do homem que refletem. Consequentemente, dizem eles, se nos são apresentadas como verdades absolutas ideias contestadas pela lógica e pelos dados concretos da ciência, é porque elas não são verdadeiras. Daí, entre alguns, há a incredulidade e, entre muitos outros, uma crença mesclada com a dúvida. A vida futura é para eles uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que uma certeza absoluta. Acreditam nela, gostariam que assim fosse, mas exclamam a contragosto. Se não for assim, no entanto, o presente é garantido. Dediquemo-nos primeiro a ele. O futuro virá por acréscimo. É bem isso, né? Que a gente ouve de argumento das pessoas, né? Então... E depois... é uma justificativa para a gente continuar a viver essa vida material, né? Mas a gente precisa, né? A gente vive na incerteza ainda. Então a gente vai, né? Vai nessa daí. Então... né, todos nós precisamos disso. E depois pode, então. Não. E depois dizem ainda, o que é a alma, afinal? É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama? Como ela sente? Como ela vê e percebe? A alma não é para eles uma realidade efetiva, é uma abstração. Vamos lá para a nota.
Por meio da psicologia, os espiritualistas estudavam experimentalmente a alma encarnada, mas as questões metafísicas permaneciam na condição de hipóteses. Não se concebia como a alma, sendo imaterial, após a morte, poderia ter localização no espaço e no tempo, sem um corpo, somente com o complemento do espiritismo, que apresenta a realidade do perispírito e da matéria perispiritual. Também a metafísica tornou-se experimental, baseada na observação dos fatos. Um comentário aí, né? Percebem como, por exemplo, a gente hoje sabe que tempo e espaço não são aquilo que a gente aprendeu no colégio. A física quântica mostra outra coisa. E daí vem aquela noção de que no mundo espiritual o tempo passa de maneira diferente. E que lá falta matéria, né? Quer dizer, tempo, espaço, essa noção que a gente tem de local, a ciência já nos mostrou que não é verdadeira. Que a gente continua com a impressão de que tem que existir um pedacinho de terra lá que eu vou pisar, entendeu? E que na verdade não é tempo e espaço. São dobráveis, por exemplo, eles podem se mesclar, eles podem se sobrepor, multidimensão, multiversos e por aí afora. E tudo isso já está na ciência do homem. A gente é que não estuda isso e não compreendeu e não incorporou o conhecimento na nossa vida. E aí o nosso pensamento fica lá atrás ainda, achando que realmente é possível que haja um umbral, entendeu? Entendeu? A gente ainda vislumbra o umbral como tempo, espaço e local. Quando não existe isso. A gente sabe que não existe, mas não entende isso. Entendeu? Ainda, perfeitamente. Só um adendo aí. Sabe, uma coisa que eu não sei o que vocês pensam a respeito de tempo, mas às vezes eu fico pensando que tempo não existe fora da matéria, né? A gente fala de tempo aqui porque tem uma sucessão de fatos, a gente envelhece, as coisas são perecíveis, mas fora da matéria, quando a gente pensa assim, na definição lá dos atributos de Deus, lá naquele primeiro capítulo lá, e que Deus ele tem conhecimento e vivência do presente, passado e futuro, às vezes eu fico pensando, acho que quando a gente, de repente, deixa a matéria, essa coisa do presente, passado e futuro, tudo bem, você tem um futuro, o quê? Da evolutivo. Mas está tudo dentro do espírito, né? Todas as vivências estão dentro do espírito, tudo a evolução que ele conquistou até aquele momento da evolução, eu não sei, assim, eu fico pensando talvez que o tempo, né, seja mais do que diferente para o espírito. Eu não sei se ele existe para o espírito, sinceramente. Se existe o que? Uma necessidade de evolução, mas... Não, a ciência até o momento nos diz que sim, tempo existe, espaço existe. A diferença principal... Aqui, né? Não, existe no universo, então ele existe, né? E que o problema é que nós sempre casamos os dois. Você acabou de fazer isso. Eu evoluo no tempo. Agora eu vou te propor o seguinte... Tempo é uma coisa, a sua evolução é outra. Você está falando de uma evolução material. Seja lá qual for. Não, eu estou falando de evolução no plano espiritual. Mas mesmo espiritualmente, a gente sabe que é uma matéria quintessenciada. Não deixa de ser matéria. Tá? Existe uma matéria espiritual que nós não conhecemos. Tá? Então, pega isso e quebra. Aí que entra a loucura da física quântica e das coisas. Não, estou falando justamente isso. Ou seja, o tempo, ele pode existir vários tempos no mesmo local, na mesma matéria. Então, é por isso que se aceita a ideia de multiverso. Ou seja, sim, entendi. Nesse mesmo local que nós estamos, existem tempos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Entendi. É uma loucura, é por aí. Mas não sei ir muito adiante, não. Mas assim, é interessante. Entendi o que você quis dizer. Quem dá uma... Quando eu falei... Quem dá uma bela introdução a isso, se você quiser começar a abrir a mente, eu não sei ir adiante não.
é o Stephen Hawking. Ele tem algumas obras bem interessantes. Ele dá uma bela introdução, ele vai muito além de Einstein, né? Realmente ele vai além. E ele consegue explicar as diferenças de tempo, de realidade, de local, de espaço. Como é que isso acontece com fatos, né? Com fatos que estão aqui na matéria. Ou seja, a matéria não é o que você pensa. O nosso mundo material não reage dessa maneira que a gente pensa. Que você acabou de narrar. É pior ainda. Esquece o mundo espiritual. Esquece o mundo espiritual. Aqui é. Eu estava falando, na verdade, era do espírito no mundo espiritual. Não, esquece. Aqui já não é assim. Aqui já não é assim. A ciência do homem já desenvolveu. Só que percebe, uma coisa é a gente desenvolver, a outra coisa é a gente absorver o conhecimento e usar ele. Eu estou relendo o Stephen Hawking. Não. O Paulo, ele tem uma live dele, eu não sei de quando, aí faz um tempo, que ele fala desses dos multiversos, e ele fala quando ele fala, né, acho que é mundo de regeneração, provas, aquele capítulozinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele toca nesse assunto, e é bem interessante, lógico, eu também entendo dessa maneira, de que existem, né, não existe exatamente um lugar definido, mas pode existir uma série de vamos dizer assim, de existências sobrepostas, vamos dizer assim, né? Em tempos diferentes. Né? Se você quiser, eu te mando depois o PDF do livro. Manda sim. Naquele dos históricos, eu fiz a pesquisa lá naquele material, tem bastante coisa, já achei, já peguei um dos livros lá, já comecei a ler, tem mesmo. Eu fiz uma pesquisa lá, tem bastante coisa, tem um livro lá que tem não sei quantas... Lá você acha os livros do Stephen Hawking. Tem lá, então... Eu aconselho aquele como é que é? O Mundo na Casca de Nós, uma coisa assim. Aquele livro é bem legal. Aquele livro é bem bacana. Desculpa, travou, eu não te ouvi. Procura lá o livro, o PDF do Stephen Hawking. É um Mundo numa Casca de Nós, se eu não me engano. Esse livro é legal. Vamos encerrar por aqui? Vamos. Algum outro comentário ainda? Paramos aonde? Vamos lá, Rosângela Conte. Paramos aonde? Vamos terminar esse parágrafo. Bom, vamos terminar aqui então. A gente retoma nesse parágrafo. E depois a gente retoma nesse parágrafo aqui. Pode ser? A gente terminou esse parágrafo de cima? Não, mas a gente retoma ele. E depois dizem ainda o que é a alma final. Que tem mais debate aqui. Acho que é uma boa. Vamos lá. Alguém pode fazer o agradecimento final? Rosângela, você não quer fazer? Eu. Então fazer heteronomia. Não tem problema, você está sugerindo. A pessoa aceita se quiser. Tá bom. Heteronomia. Agradecemos a presença de espíritos que nos inspiraram para essa manhã de estudos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos com saúde e pedimos força para que possamos ter uma boa semana e que possamos também desenvolvermos todas as nossas potencialidades. Que assim seja. Assim seja.